Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Agora, 6h38. Aqui em Mineiros faz 12 graus. A máxima prevista para essa quinta-feira pode chegar até os 28 graus. Segundo o Climatempo, sem possibilidade de pancadas de chuva nesta quarta-feira. A umidade relativa do ar fica entre 36% e 85%. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Custo da CNH pode cair até 80% com projeto em estudo na pasta de transportes. Polícia apreende R$130 mil em remédios para emagrecer à venda em camelódromo de Goiânia. Botafogo vence o Bragantino no Rio e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil. Homem é preso em Mineiros por crime de estupro de vulnerável. Ferramentas são furtadas de canteiro de obra no setor aeroporto aqui na cidade. E condutora é acusada de provocar acidente e fugir sem prestar socorro em Mineiros. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 6h39. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. E o custo de uma carteira nacional de habilitação, atualmente variando aí na faixa de R$ 3.200, poderá ser reduzido em até 80% para as categorias A e B, respectivamente motocicletas e veículos de passeio. É o que prevê um projeto que está sendo elaborado pelo Ministério dos Transportes, que pretende acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas. Segundo a pasta, o objetivo é democratizar o acesso da população à CNH, facilitando inclusive a qualificação para atividades profissionais, em especial aqueles que buscam primeiro emprego. O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que, pelo projeto, as autoescolas continuariam oferecendo as aulas, ainda que não mais obrigatórias. Atualmente, são exigidas, no mínimo, 20 horas de aula prática. Já a exigência de aprovação nas provas teórica e prática nos departamentos de trânsito serão mantidas. E as inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente terminam hoje, quarta-feira, dia 30, e devem ser realizadas unicamente pelo sistema PND. A ampliação do prazo foi anunciada na última sexta-feira pelo INEP, que fará a aplicação do exame. Os pedidos de atendimento especializado, que incluem, por exemplo, pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, assim como solicitação de tratamento por nome social, também devem respeitar a data limite, 30 de julho. A prova unificada, mesmo não sendo um concurso público, representa uma oportunidade para os interessados ingressarem no magistério público, uma vez que estados e municípios podem adotar a nota do candidato como parte do processo seletivo de professores nas suas redes de ensino. Por esse motivo, a PND vem sendo chamada de Concurso dos Professores, em alusão ao processo seletivo do Concurso Nacional Unificado. O governo está preparando um plano com proximidade do tarifaço de Trump. Quem vai trazer os detalhes é Yuri Hudson. Poucas horas para a possível entrada em vigor da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump. O clima é de apreensão no governo e também no setor produtivo. Apesar das declarações públicas de Lula sobre a disposição para negociar, até agora não houve abertura concreta da Casa Branca para um diálogo de alto nível. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o executivo já prepara um plano de contingência caso o tarifaço seja adotado. Mas o Brasil vai estar preparado para cuidar das suas empresas, dos seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, se manter permanentemente numa mesa de negociação, buscando racionalidade, buscando respeito mútuo. Enquanto isso, a comitiva de 8 senadores brasileiros está em Washington tentando sensibilizar parlamentares norte-americanos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, disse que a estratégia é mostrar que a medida é ruim para os dois lados.
Essa vai ser a dinâmica com todos os parlamentares, ou seja, cada parlamentar identificado vai receber a implicação dessa medida no estado que ele representa. Dessa forma, com esse conteúdo, a gente entende que racionalmente ele poderá ser convencido que essa é uma medida de perde-perde. Na política interna, a oposição acusa o presidente Lula de usar o tema com viés eleitoral. Entre os próprios aliados, há explicações para o fato de Lula não ter telefonado a Donald Trump até agora. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, argumenta que o momento não é o mais adequado, mesmo com o tarifaço próximo. Primeiro, vamos recordar que o presidente Trump disse que não quer conversar agora. Então, não adianta o presidente Lula buscar a conversa. Uma negociação entre dois chefes de Estado tem uma preparação dos negociadores para que isso aconteça. Não é um telemarketing que você pega o telefone, dá um alô e se colar colou. 1º de agosto está aí, na sexta-feira. O governo insiste que segue disposto a negociar, mas o impasse permanece. Um recuo total de Trump é considerado improvável. No máximo, avaliam negociadores que poderia haver um adiamento, o que já seria comemorado como uma vitória por parte do governo Lula. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. E em uma entrevista concedida ontem à CNBC, o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, admitiu que o governo do presidente Donald Trump pode isentar do tarifaço alguns produtos incapazes de crescer em solo americano, como cacau, café, manga, abacaxi e outros recursos naturais. Em nossos acordos comerciais, a expectativa é que, em relação aos recursos naturais indisponíveis, como uma banana, outras especiarias e raízes, pode não haver tarifa, foi o que afirmou ele durante a entrevista. O auxiliar de Trump afirma que, caso a decisão tomada pelos Estados Unidos seja o de isentar esses produtos, os países eventualmente beneficiados teriam a obrigação de se abrir para a soja norte-americana como contrapartida. Lutnick celebrou o fato de que, na visão dele, o presidente Trump está conseguindo fechar acordos comerciais que levariam décadas para serem costurados pelas vias diplomáticas habituais. Ainda segundo o secretário do Comércio norte-americano, a decisão final sobre os países que serão contemplados com acordos comerciais com os Estados Unidos cabe unicamente a Donald Trump. E o Festival Goiás Gastronomia, o maior evento gastronômico aqui do estado, acontece nos próximos fins de semana no Parque Agropecuário de Goiânia. O evento, que também terá 50 apresentações culturais e folclóricas, terá abertura nesta quinta-feira, dia 31, e segue até o domingo, dia 3, depois de 7 a 10 de agosto. Entre as programações ocorrerão de forma inédita as aulas-show do Mês ao Vivo Goiás e as atividades do projeto Goiás Queijo e Vinho. Segundo a organização, o festival vai fomentar todas as áreas de turismo no estado, unindo a cadeia produtiva do setor gastronômico dentro de uma só ação, em mais de 3.000 metros quadrados. Produtores artesanais de vinhos, queijos, cachaças, entre outros produtos, poderão expor os seus alimentos. Mais de 50 chefes consagrados regionais e nacionais vão se apresentar também em mesas redondas, em 2 cozinhas shows com oficinas práticas. Entre as apresentações estão do Quinteto de Cordas e Percussão da Orquestra Sinfônica de Goiânia, espetáculos de dança, teatro e mais de 10 shows com artistas goianos, distribuídos em 2 palcos. Imagens feitas por testemunhas ajudaram a identificar o suspeito de matar o cantor no Bosque dos Buritis, é o que diz a polícia. José Bonfim vai trazer os detalhes. Imagens feitas por testemunhas que presenciaram o assassinato do músico Bruno Gama Duarte no Bosque dos Buritis na noite do último sábado em Goiânia ajudaram na identificação e na prisão do suspeito de ter cometido o crime. O psicólogo Arthur Vinícius Silva Lima, de 32 anos, foi preso em Catalão, no sudeste de Goiás, na tarde da última segunda-feira. De acordo com o comandante do 1º Comando de Policiamento da capital, Coronel Pedro Henrique Batista, as características do suspeito que aparecem nos vídeos feitos por testemunhas coincidiram com os traços físicos de Arthur. Porque as imagens, ela identifica um homem, do cabelo um pouco encaracolado, com bigode alto. Então essas informações com outras que a gente tinha, elas foram fundamentais para a gente chegar à essa autoria, que era o Arthur.
A Delegacia de Investigação de Homicídios está à frente das investigações do caso. De acordo com o delegado Vinícius Teles, em depoimento feito logo depois da prisão, Arthur confessou a autoria, mas alegou que agiu em legítima defesa. Disse ainda que utilizou um canivete que estava com a vítima. A versão é contestada diante das provas colhidas até o momento. A suspeita é que tenha sido um crime premeditado, motivado por ciúmes. Ele argumentou que, de fato, o Bruno, em tese, pelo que ele apurou, tinha uma relação afetiva com a ex-mulher dele, e isso mexeu muito com ele, deixou ele muito abalado. E então ele encontrou com o Bruno no Bosque dos Buritis. Ele não explicou como que esse encontro aconteceu. Ele disse lá para o delegado plantonista que foi uma coisa aleatória, mas isso vai ser mais bem investigado. Eu não acredito que tenha sido dessa forma. Provavelmente ele já estava perseguindo, monitorando os passos da vítima. Já inquirimos uma testemunha presencial, mas disse que ele estava com uma faca. Depois que ele desferira vários golpes, a vítima já estava totalmente desfalecida, já não movimentava mais. Ele sai, volta e ainda desfere mais pelo menos 3 golpes no pescoço. O comandante Coronel Pedro Henrique Batista afirma que a suspeita é de que Arthur Vinícius tentou fugir com a ajuda de familiares. As buscas começaram a partir do monitoramento do carro em que ele estava. De acordo com a PM, o carro saiu de Goiânia logo depois do crime e foi até Águas Lindas de Goiás, cidade em que o suspeito morava e trabalhava. A polícia encontrou o carro na casa dele, mas foi informada de que Arthur havia retornado a Goiânia e seguiria a viagem para Caldas Novas com a ajuda dos pais. A partir daí, uma operação com bloqueios em rodovias e cidades da região foi montada. Nós mobilizamos as equipes de Caldas Novas para que fizessem a localização desse possível endereço em Caldas Novas. E no momento que eles foram fazer a abordagem, eles percebem a equipes da Polícia Militar e acabam fugindo para a região de Catalão. Nós não tínhamos essa informação que era Catalão, mas nós mobilizamos uma força-tarefa, fizemos bloqueios nas saídas de Caldas Novas, nas possíveis cidades que eles poderiam deslocar, e o veículo foi abordado na região central de Catalão. O suspeito vai passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira. Se continuar preso, pode ser transferido de Catalão para Goiânia. Novas testemunhas devem ser ouvidas pela Polícia Civil. Também são aguardadas perícias em celulares apreendidos e o laudo cadavérico feito no corpo da vítima. Para a CBN, a defesa de Arthur Vinícius reforçou a tese apresentada por ele em depoimento de que agiu em legítima defesa e que não houve premeditação. Um pedido de liberdade baseado neste argumento deve ser apresentado. José Bonfim, CBN, Goiânia. A comerciante Sandra Maria dos Santos foi encontrada morta em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, após 4 dias desaparecida. Sandra tinha 50 anos e o corpo foi localizado na tarde da última segunda-feira. Segundo a família, o último contato dela foi antes de sair para cobrar uma dívida de uma pessoa que havia consumido bebidas alcoólicas no estabelecimento dela. As informações são de que Sandra havia desaparecido na quinta-feira e as últimas imagens dela foram gravadas por câmeras de segurança, nas quais ela aparece caminhando ao lado de um homem. Minutos depois, o mesmo indivíduo reaparece na filmagem sozinho. As cenas mostram que o homem retirou a camiseta e fez gestos que sugerem uma tentativa de limpá-la. Após ser cobrado, o devedor teria chamado a comerciante para acompanhá-lo até um outro endereço, onde ele supostamente iria fazer o pagamento da dívida. Depois disso, Sandra Maria não foi mais vista. O principal suspeito de cometer o assassinato foi levado para o Centro Integrado de Operações de Segurança de Lusiânia nesta terça-feira. Uma operação da Polícia Federal em conjunto com a Controladoria Geral da União mira investigados por desvios de emendas parlamentares destinadas à realização de eventos de esportes digitais. Nessa terça-feira foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão aqui no estado, no Distrito Federal, Acre e Paraná. O Supremo Tribunal Federal também determinou medidas de sequestro de bens, como veículos e imóveis, além do bloqueio de contas bancárias de empresas investigadas. As medidas de indisponibilidade patrimonial podem alcançar 25 milhões de reais. A operação investiga possíveis irregularidades na execução de cerca de 15 milhões de reais em recursos públicos federais, repassados a uma associação do Distrito Federal por meio de termos de fomento com o Ministério do Esporte, financiados com emendas parlamentares.
Entre as medidas determinadas está a suspensão de novos repasses de recursos federais à associação investigada e também a proibição de que a entidade transfira valores a empresas subcontratadas no âmbito dos termos de fomento analisados. Os motoristas de aplicativo estão acumulando multas por falta de pontos de embarque em Goiânia. Quem vai trazer essa situação que está incomodando a classe dos motoristas é a repórter Eliara Sala. Os motoristas de carros por aplicativo de Goiânia reclamam da dificuldade de estacionar para embarque e desembarque dos passageiros. A situação gera multa, já que os veículos muitas vezes param em fila dupla. O Bruno Carvalho é motorista por aplicativo há 3 anos. Ele contou que já levou multas na região da 44 por parar em local inapropriado. Apesar de saber que é errado, ele falou da dificuldade de estacionar num local apropriado. Nos locais, pontos, né, que nós pegamos bastante passageiros, temos essa dificuldade. Já aconteceu até mesmo de você parar para pegar passageiro, como não tem local para parada específico, receber multa por isso, né? É complicado. A região da 44, por exemplo, é uma região, né, que tem esse problema. No começo de julho, os vereadores de Goiânia aprovaram um projeto de lei que estabelece pontos específicos para embarque e desembarque de motoristas de aplicativos, como Uber 99 e InDrive, em áreas estratégicas da capital. A matéria foi vetada pelo prefeito Sandro Mabel, sob a justificativa da Procuradoria-Geral do município, que o projeto tem de partir do Executivo. O vereador Ronilson Reis, autor da matéria, contou que a demanda para motorista de aplicativo é grande e que, com a aprovação dessa lei, a prefeitura fica obrigada a fazer o embarque e desembarque em shoppings, rodoviárias e aeroportos, o que vai melhorar o trânsito. Vai melhorar o trânsito, vai trazer mais segurança para o próprio usuário e, com certeza, melhorar no dia a dia ali, na vida da população. Essa é a nossa justificativa, sendo que outras capitais, como Brasília, aqui próximo, se você chegar no aeroporto de Brasília, nós temos exemplo lá do embarque e desembarque de motorista de aplicativo, especialmente aí a plataforma maior que o Uber, né? E isso tem melhorado a vida das pessoas. O vereador também contou que o veto será apreciado pela Câmara Municipal nas próximas semanas na Comissão de Constituição e Justiça, com o retorno do recesso. Segundo informações da Prefeitura de Goiânia, não existe perspectiva de ação específica sobre a criação das vagas. Eliara Sala, CBN, Goiânia. Agora, 6h55. Daqui a pouco, intervalo aqui no Jornal Verde Vale. Mas antes, olha, se você vai fazer manutenção no seu veículo, o lugar certo é lá na H5 Auto Center. Lá você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem, troca de óleo, filtros, peças, limpeza de bicos. H5 Auto Center fica lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. O telefone é o 99618-9882. A Óticas Carol é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas, os melhores preços de armação e lente, fabricação própria e os seus óculos prontos a partir de 5 minutos. Óticas Carol fica lá na 1ª Avenida, esquina com a 4ª, bem no centro da cidade. A Casa das Iscas tem de tudo para pesca, camping, material de mergulho, venda e manutenção de espingardas de pressão, autorizada em vendas de armas e munições. Faça a manutenção da sua arma com quem é credenciado. Fale com o amigo Bianco. Lá no centro, telefone 3661-4307. E se o seu gás acabou e na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, 3661-2002. Peça o seu gás, inclusive domingos e feriados. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Bolsonaro, embora informado de que poderia dar entrevista, preferiu não dar entrevistas ontem durante a gigantesca motociata que ele acompanhou do alto do carro de som, mas não pegou o microfone, da Granja do Torto, que é um grande parque de eventos. Lá está abrigando um evento nacional de moto, até a rodoviária, que é o centro de Brasília. Ali perto, a mais ou menos 5 quilômetros da Praça dos Três Poderes, que está interditada pelo ministro Moraes, desde que tirou de lá o deputado Hélio Negão, um grupo de pessoas, parentes e advogados de presos políticos, se acorrenta todas as noites, desde segunda-feira, e assim vão ficar até domingo, dia 3, quando estão previstas manifestações também aqui em Brasília. Ontem,
2 ministros do Supremo, o presidente do Supremo e o ministro Flávio Dino, deram demonstrações de que estão preocupados com o que pode acontecer a partir de sexta-feira com a tarifa de Trump. O ministro Flávio Dino, falando no Maranhão, disse que é a primeira vez na história que um país sequestra o outro para impor decisão à justiça. O fato é que ele não está impondo nada ao Brasil. A decisão vale nos Estados Unidos. É na mercadoria brasileira que entra lá. Não afeta a soberania brasileira, não sequestra o Brasil. Agora, ele reconhece, então, o poder dessa tarifa que se dirige mais ao Supremo que ao mundo econômico brasileiro. Né? Para o mundo econômico é uma correção de favores fiscais, mas principalmente se destina a, como disse o próprio Trump, né? Tá aqui as palavras dele, o único julgamento de Bolsonaro que deveria ocorrer seria a eleição presidencial. Deixem Bolsonaro em paz. É mais ou menos esse o principal motivo, mas a insinuação de que o Congresso Nacional deveria, exercendo o seu poder, decretar anistia para pacificar o país. O presidente Supremo, por sua vez, imagina só, Barroso, disse o seguinte: mentir não é uma estratégia política legítima. Uma causa que se baseia em engano, ódio ou desinformação não pode ser causa justa. Adivinhe a quem ele estava se referindo. Eu sei, todos pensaram num contumaz mentiroso, né? Mas depois ele faz uma frase em inglês, tentando fazer um trocadilho com o Make America Great Again, né? Algo assim. Ele disse, o que devemos fazer? Make lying wrong again. Ou seja, faça o mentir errado de novo. Ele estava querendo se referir ao Trump e a gente ficou pensando que se referia ao outro presidente. Bom, Carla Zambelli está lá à disposição da justiça italiana, está todo mundo aguardando notícia de lá. No momento que eu estou gravando ainda não tinha nenhuma decisão da justiça, porque ela é deputada, ainda ela tem mandato no Brasil e ela é cidadã italiana. A lei brasileira não permite que cidadão brasileiro seja extraditado do país. Se a lei italiana decidir a mesma coisa, ela ficaria lá, não iria cumprir pena. Agora, o fato talvez mais importante do dia na área econômica é a carta assinada pelos presidentes da Volkswagen, da Toyota, da General Motors e da Stellantis, que é a empresa que engloba a Fiat, a Peugeot e a Jeep, né? Dizendo que se Lula conceder os favores fiscais à BYD, né? ao BID, né? A chinesa, para trazer carros desmontados, para serem montados em Camaçari, na antiga fábrica da Ford, equivale ao seguinte: imposto de 20% cai para 10% de carros híbridos desmontados. Imposto de 18% cai para 5% nos elétricos. Isso vai causar aí 50 mil desempregos, né? E vai causar a interrupção de investimentos da indústria automobilística nacional. A chinesa está fazendo uma montadora de peças desmontadas, né? Eu lembro do tempo da Volkswagen, CKD, né? O automóvel que vem desmontado e é montado no Brasil. Isso era de outros tempos. Agora voltaram os tempos antigos, com favores do governo para os chineses. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. E 2 atrações no céu vão marcar a despedida do mês de julho. São chuvas de meteoros que poderão ser vistas principalmente na noite dessa quarta-feira e a madrugada de quinta-feira. A divulgação é do Observatório Nacional, unidade de pesquisa sediada no Rio de Janeiro e ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Os meteoros são corpos celestes pequenos que cruzam o espaço e invadem a atmosfera terrestre. No momento de transição, a interação com a atmosfera e o oxigênio provoca o incendiamento parcial ou total dos meteoros, criando uma luminosidade, popularmente chamada de estrela cadente. Quando vários meteoros atravessam a atmosfera, formam-se as chuvas de meteoros. Os meteoros são detritos de cometas, fenômeno formado por poeira, pedras, gelo e gases. Os participantes do programa Pé de Meia, nascidos nos meses de março e abril, receberam ontem o pagamento da 5ª parcela do programa. O valor de R$200 corresponde ao incentivo frequência às aulas e é destinado aos estudantes da rede pública que estão matriculados no ensino médio regular ou na modalidade de educação de jovens adultos, o EJA. Segundo o Ministério da Educação, para ter direito ao benefício, eles devem ter a presença mínima de 80% nas aulas. Falando agora sobre a economia brasileira, o Copom anunciou que deve manter a Selic em 15% ao ano. Quem vai trazer detalhes dessa projeção é Felipe Medeiros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reúne esta semana para decidir a nova taxa Selic, os juros básicos da economia. A expectativa quase unânime entre os analistas do mercado é que a taxa seja mantida em 15% ao ano, encerrando o ciclo de altas iniciado em setembro do ano passado. Adalmir Marchetti, doutor em economia e professor da PUC do Rio Grande do Sul, avalia esse controle. Essa vai ser uma mudança importante na medida em que, nas últimas reuniões, o Copom tem aumentado a taxa de juros. Essa mudança, se deve a várias questões. A primeira delas é que a taxa de juros está muito elevada, com efeitos bastante nocivos sobre o nível de produção da economia brasileira. Aos poucos, a atividade econômica começa a sentir o peso dessa elevada taxa de juros. 15% ao ano é o maior nível da Selic em quase 20 anos, desde 2006, ainda no primeiro governo Lula. E por que isso importa? Porque a Selic influencia diretamente no custo do crédito, nos financiamentos, nos investimentos e até no consumo do dia a dia. Agora, com a inflação mais controlada e o dólar menos pressionado, o Copom deve pausar a alta, mas sem pressa para reduzir os juros, por causa do atual cenário econômico internacional, como analisa o economista Adalmir. A boa notícia é essa, Acho que nós atingimos o limite de juros, se mantida a situação atual, a gente não tiver nenhuma mudança mais brusca, uma situação mais delicada, o que eu acredito que não vai acontecer. O lado ruim é que provavelmente o Copom deva manter essa taxa de juros elevada por mais tempo, devido ao aumento das incertezas com o Trump na presidência, do que o faria em uma situação de normalidade da situação econômica. O tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 50% sobre produtos brasileiros, deve entrar em vigor neste início de agosto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. O estado de Goiás está com alerta ativo para queda de temperatura, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As regiões sul e sudoeste do estado, aqui onde está a cidade de Mineiros, estão entre as mais afetadas, segundo o mapa de imagens de satélite divulgadas pelo órgão. A previsão começou ontem, na terça-feira, e vai só até hoje, quarta-feira. Mas, segundo a coordenadora do IMET, Elizabeth Alves, as temperaturas devem voltar a cair na próxima semana, a partir do domingo, dia 3. No fim de semana, outra frente fria, a partir de domingo, vai declinar novamente com influência de nebulosidade, explicou ela. O frio começou na manhã da última segunda-feira. Segundo dados do IMET, 2 cidades da região do entorno do Distrito Federal registraram as menores temperaturas do estado, sendo elas Cristalina e Alto Paraíso de Goiás, que tiveram a mínima em média de 12 graus. Uma denúncia anônima resultou na apreensão de 28 caixas de medicamentos injetáveis para emagrecimento, avaliadas em R$130 mil.
A ação aconteceu na noite da segunda-feira, após a polícia receber informações de que uma mulher estaria distribuindo as chamadas canetas de emagrecimento e vendendo de forma irregular os produtos em um camelódromo de Goiânia. Os agentes flagraram um casal com atitude suspeita e, em seguida, a chegada de um motoboy que entregou uma caixa à mulher. Ao abrirem a embalagem, foram encontradas 28 unidades de medicamento lacradas, sem prescrição médica ou nota fiscal. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A polícia investiga a origem dos produtos e possíveis ligações com redes de comércio ilegal de medicamentos. E com o avanço da inteligência artificial, 40% dos trabalhos atuais podem desaparecer até o ano de 2030, segundo um relatório. Quem vai falar sobre essa preocupação é a Daniela Versiani. A inteligência artificial deve acabar com muitas funções e criar outras novas nos próximos anos. 40% dos trabalhos atuais podem desaparecer. Por outro lado, cresce a demanda por profissionais qualificados para lidar com essa tecnologia. Um relatório do Fórum Econômico Mundial estima que até 2030, 92 milhões de empregos devem ser extintos, mas outros 170 milhões vão ser criados. O impacto vai ser maior nos países desenvolvidos, mas também deve atingir economias emergentes como o Brasil. Segundo a especialista em gestão de pessoas, Rosa Benhoff, profissões que possuem processos automáticos e operacionais devem ser extintas. As profissões que vão desaparecer são todas aquelas que possam ser programáveis, repetitivas, de processos, em que você é muito mais a prática e a aceleração dessa prática, mas tudo processual. Isso estará, sem dúvida nenhuma, muito substituído pela IA, porque é programável. Então, podemos ter ferramentas que vão substituir esses procedimentos. Em contrapartida, Rosa Benhoff pontua que profissões que exigem processos criativos, cuidado com pessoas e da área de sustentabilidade devem ganhar cada vez mais espaço. Emergentes estão na área de tecnologia, engenheiros de software, analistas, etc. Na área de sustentabilidade, aquele segmento muito de energia, nosso mundo será um mundo que vai ter que cuidar, desenvolver e disponibilizar energia. Nós temos a área de cuidados de saúde, os terapeutas, são emergentes essas profissões, porque estaremos tendo que cuidar de pessoas. E também as áreas, as profissões que permitam estratégia, uma criatividade estratégica para poder utilizar da melhor maneira a ferramenta e desenvolver projetos e soluções usando a IA como ferramenta. Rosa Benhoff orienta que quem está no mercado de trabalho precisa se preparar e se qualificar, mas que é essencial entender que a inteligência artificial tem de ser vista como uma facilitadora de processos e não como uma ameaça. Daniela Versiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15 e ontem começou as partidas das oitavas de final da Copa do Brasil. E o Botafogo largou vencendo o Bragantino por 2-0 ontem no Newton Santos. Os gols foram de Montoro e Alexander Barbosa e colocou um pé nas quartas de final da Copa do Brasil. Em busca desse título inédito, o Alvinegro poderá agora perder por até um gol de diferença em Bragança Paulista para se classificar. O Massa Bruta terá que ganhar por diferença de 3. Se vencer por 2, leva a decisão da vaga para os pênaltis. O jogo da volta será na quarta-feira da semana que vem, às 19 horas. Mas antes, os dois times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo recebe o Cruzeiro no domingo, às 16 horas, no Newton Santos. No mesmo dia, mas às 18h30, o Bragantino visita o Atlético Mineiro na Arena MRV. E pelo Brasileirão, o Grêmio encerrou a série de 5 jogos sem vencer e conseguiu bater o Fortaleza por 2-1 na noite de ontem, na Arena. Os gols gremistas foram marcados por Bright White, ambos de pênalti, sofridos em um intervalo de 6 minutos. Daverson descontou para o Lion. A partida era válida pela 14ª rodada do Brasileirão, um duelo direto contra a zona do rebaixamento. Com a vitória, o Grêmio chegou a 20 pontos e fica na 14ª colocação. O Fortaleza é o 18º colocado, com 14, um atrás do Santos, o 17º, e o Vasco, que é o 16º colocado.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Atenção, estudantes, o resultado da chamada regular do segundo semestre de 2025 do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi divulgado ontem. Os estudantes podem acessar o portal único de acesso ao ensino superior com o login pelo portal gov.br. O programa do Ministério da Educação concede o financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas, participantes do FIES e com a avaliação positiva dos sinais. Segundo a pasta, a classificação no processo seletivo do FIES é feita segundo a ordem decrescente de notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e também a modalidade de concorrência. A deputada Carla Zambelli foi presa na Itália. Quem vai trazer os detalhes dessa prisão é Norberto Notari. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi presa na Itália e pode ser extraditada para cumprir pena no Brasil. Os agentes da polícia foram até o apartamento que ela estava ocupando e fizeram a detenção. Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela estava na lista de procurados pela Interpol. Antes, a parlamentar fugiu para a Itália por ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão. Zambelli foi considerada culpada no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. O deputado italiano Angelo Bonelli afirmou em suas redes sociais que deu o endereço dela para a polícia italiana. Neste mês, ele confirmou em plenário que considerava grave o fato de Carla Zambelli declarar no Instagram ser intocável por ter cidadania italiana. De acordo com o parlamentar, mais grave ainda é ela falar que tem contas bloqueadas, mas que vive tranquilamente na Itália. Angelo Bonelli entende que alguém, então, dá à deputada apoio logístico e político. Fabio Pagnozzi ha dichiarato che è in contatto con le autorità italiane. A deputada federal Carla Zambelli e sua defesa afirmaram que ela não foi presa, mas que se entregou à polícia para declarar que não é foragida e explicar a situação. Nos últimos dias, ela garantiu que é exilada política e sofre perseguição, algo que foi rechaçado pelo doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, Marcelo Crespo, que concedeu entrevista ao nosso Política Se Discute, da agência Rádio Web. No caso da Carla Zambelli, não há qualquer motivo para a gente achar que ela é uma perseguida política, não é? Porque está elementos fartos, ela foi condenada por uma corte brasileira por ter contratado um hacker para fazer invasão ao sistema de um tribunal. Então, nesse caso, não há que se dizer em nada político, porque o que ela cometeu é um crime. E o crime, ele vai punir e deveria punir agentes políticos. As autoridades italianas têm até 48 horas para validar a prisão de Zambelli. Agência Rádio Web da Europa, Norberto Notari. Agora às 7h20, daqui a pouco mais um intervalo com destaque para a volta nas notícias locais, mas antes aquele recadinho para você, seu gás acabou aí na sua casa, então anota o telefone 3661-2002, peça o seu gás lá no Gás Rocha Farias. Lá na H5 Auto Center você encontra pneus multimarcas, manutenção e suspensão e vários serviços para o seu veículo. Lá na Óticas Carol, você encontra a maior rede de óticas do Brasil, mais de 1.600 lojas, os melhores preços de armação e lente, fabricação própria e os seus óculos prontos a partir de 5 minutos. Na Casa das Iscas, você encontra de tudo para pesca, camping, material de mergulho, venda e manutenção de espingardas de pressão e autorizada em vendas de armas e munições. Faça a manutenção da sua arma com quem é credenciado. Fale com o amigo Bianco. Na volta do intervalo, você vai conferir os destaques aqui de Mineiros e região. Homem foi preso aqui em Mineiros por crime de estupro de vulnerável. Ferramentas foram furtadas em um canteiro de obras lá no setor aeroporto. E uma condutora foi acusada de provocar acidente e depois fugir sem prestar socorro aqui na cidade. Essas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h29, já de volta com o terceiro bloco aqui do Jornal Verde Vale.
Mais de 70% dos brasileiros acabam se enrolando nas dívidas com cartão de crédito. Quem vai trazer dicas sobre como se programar financeiramente é a Priscila Mendes. O cartão de crédito, ferramenta que deveria facilitar a vida financeira, tem se tornado um vilão para muitos brasileiros, especialmente com o uso frequente do crédito rotativo. A modalidade é acionada quando o consumidor não paga o valor total da fatura do cartão e escolhe por quitar apenas o mínimo dela. E o problema é que essa opção vem acompanhada de uma das taxas de juros mais altas do mercado, acima de 400% ao ano, segundo dados do Banco Central. Leandro Rezende, especialista em finanças e membro do grupo temático Mediação e Perícia no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, explica por que os juros do crédito rotativo são considerados um risco para o consumidor. Quando a pessoa paga um valor menor que o total da fatura, este valor não pago entra no crédito rotativo. E o valor não pago é considerado um empréstimo efetuado pelo banco. E a pessoa terá que pagar juros sobre ele. Portanto, o uso contínuo do crédito rotativo, ele é perigoso devido às altas taxas de juros, ciclo de endividamento, dificuldade de quitação e consequências a longo prazo. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio revela que mais de 70% dos brasileiros utilizam o crédito rotativo em algum momento. Para o especialista em finanças, alguns cuidados são necessários na hora de usar o cartão de crédito de forma segura. Para utilizar o cartão de crédito de forma segura e evitar o crédito rotativo, é extremamente importante manter o controle dos gastos, pagar a fatura no seu valor integral e evitar o pagamento mínimo. Estabelecer também um limite de gastos compatível com a sua renda, planejar as compras e acompanhar a fatura mês a mês. A conscientização sobre os perigos do crédito rotativo e a busca por educação financeira são passos importantes para que os brasileiros possam utilizar o cartão de crédito de forma mais segura e inteligente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. A Polícia Militar aqui do estado realizou a maior apreensão de maconha desse ano aqui no perímetro estadual. Quem vai trazer a informação sobre essa operação realizada é Marcelo Tavares. O Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás realizou a maior apreensão de maconha no ano durante a Operação Protetor. A ação, realizada na região sudoeste do estado, culminou na interceptação de um caminhão que transportava a carga ilícita. A abordagem contou com a colaboração do Corpo de Bombeiros Militar, que auxiliou na abertura das portas laterais do compartimento de carga que estavam lacradas. Durante a inspeção, foram encontradas dezenas de caixas contendo mais de 4 toneladas de maconha, além de 37 quilos de pasta base de cocaína. A estimativa é que a apreensão tenha dado um prejuízo de 10 milhões de reais às organizações criminosas. O motorista, preso em flagrante, relatou que havia carregado a droga em Campo Grande, no Mato Grosso, e estava a caminho de Goiânia. Ele confessou que receberia R$ 130 por caixa transportada, o que revela a organização e a logística do tráfico interestadual de drogas. Toda a carga ilícita, o veículo e o condutor foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Jataí. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33. A seleção feminina de futebol está na final da Copa América e agora vai encarar a Colômbia. Quem vai falar sobre essa partida é a Daniela Esperon. O Brasil está na final da Copa América Feminina de 2025, que está sendo realizada no Equador. A seleção canarinho bateu o Uruguai na semifinal por 5-1 e vai encarar a Colômbia na grande decisão. A seleção cafeteira eliminou a Argentina nos pênaltis após empate em 0-0 no tempo normal. Os gols brasileiros foram marcados por Amanda Gutierrez, que fez 2, Gil Gaberlini, Marta e Dudinha. A final será no próximo sábado às 18h, pelo horário de Brasília. O Brasil busca o 9º título de Copa América em 10 edições do torneio.
A única vez que a seleção não foi campeã foi em 2006, quando a taça ficou com a Argentina. Agência Rádio Web com informações da seleção feminina, Daniela Esperon.